Colega médico, você está aí tentando captar pacientes particulares e ter uma agenda cheia. O sonho da agenda cheia. Hoje nesse vídeo eu vou te provar como essa ideia da agenda cheia ela pode ser uma armadilha. Eu sempre digo, agenda cheia só é um sonho para quem ainda não alcançou isso, porque muitas vezes ela pode representar justamente um caos na sua vida ou a diminuição da qualidade de vida. O que a gente precisa entender é que o mais importante, na verdade, é você conseguir trazer um aumento da sua produtividade, ou seja, o seu rendimento aumentar, você trabalhar menos e conseguir faturar cada vez mais. Dessa forma, você deixa de vender sua hora e transforma ela em mais produtiva, colocando outras pessoas para atender no seu lugar ou vendendo mais procedimentos, serviços e produtos, uma margem de lucro às vezes mais alta, que possibilita você não depender de vender exclusivamente a sua hora para isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, justamente o quê? Que isso aqui, esse que eu vou te ensinar, serve para qualquer tipo de médico, desde o que está recém-especialista, desde a pessoa que já está há muito tempo no mercado. Por quê? A gente vai entender que como você consegue fazer para otimizar seus resultados através de uma escolha do público ideal. E para começar, eu vou te fazer um exemplo na prática de como isso mudou na minha realidade. Em 2021, quando eu comecei a atender, eu cheguei a ter uma carga de trabalho onde eu atendia das 8 da manhã até as 9 da noite, até as 21. Eu atendi em média de 12 pessoas por dia. Então, se a gente colocar na prática aqui, eu vou colocar aqui de 12 atendimentos, vamos colocar aqui menos 5 era retorno em média, então eu tinha uma média de 7 atendimentos por dia, vezes uma consulta de R$500. O resultado que eu tinha no final do dia eram R$3.500 de faturamento médio em consulta. Depois, no ano de 2022, eu abri a clínica e resolvi dobrar o preço da minha consulta, ou seja, eu subi para R$1.000 a consulta e eu mudei meus horários. Então, eu comecei a atender das 9 ao meio-dia e da 1h30 até as 19h30. Ou seja, eu tinha ali, no caso, 9 atendimentos por dia. Se a gente tirar uma média de 4 retornos, a gente está falando de 5 vezes 1.000 igual R$5.000. Ou seja, eu atendia menos paciente e eu ainda conseguia ter um faturamento diário maior. Só que ainda mudavam outras coisas. Por exemplo, aqui, na época que eu cobrava R$500 a consulta, eu fazia procedimentos. E o ticket médio que eu cobrava por procedimento era aproximadamente, aproximadamente R$4.000 por procedimento. E eu tinha uma taxa de conversão, ou seja, a cada 10 pessoas que eu oferecia, 72% compravam, tá? Então, quando eu resolvi fazer a mudança do preço da consulta, aconteceu uma coisa ainda que é mais, às vezes, até disruptivo de você conseguir entender, que é o quê? Meu ticket médio subiu para R$4.900, ou seja, quando eu subi o preço da consulta, eu também subi o preço dos procedimentos, porque eu investi mais em estrutura e etc. E a minha taxa de conversão, ela aumentou para 84%, ou seja, eu cobrava mais caro no procedimento e a cada 10 pessoas que eu oferecia meu procedimento, 8,4 fechavam. Daí você pergunta, mas qual que é o sentido disso, Hugo? Porque o paciente que pagava R$500 na consulta, para ele pagar R$4.000 no procedimento, a gente está falando aqui que é basicamente 8 vezes o preço da consulta, tá? Já o paciente 4.900, que pagava já 1.000 na consulta, então para ele o impacto no bolso proporcionalmente é menor. Então é como se ele pagasse aproximadamente 5 consultas. Ou seja, a percepção de custo desse paciente era inferior, porque o outro estava pagando 8 vezes o preço médio do atendimento. Então, quando você consegue entender isso, você começa a perceber a importância de acertar o público que você quer atender. Porque a partir do momento que você já precifica de forma adequada, você segmenta seu público, você consegue se comunicar com ele da forma adequada, você consegue, de certa forma, aumentar a sua produtividade. Ou seja, trabalhar cada vez menos e ainda conseguindo ter um faturamento maior. Eu diminuí minha carga horária de trabalho e eu consegui ter mais rendimento, mais faturamento. Ou seja, além disso, isso melhora meus resultados. Por quê? Eu consigo dar mais atenção para o meu paciente. Eu consigo dar mais exclusividade para ele. Eu estou menos cansado. E além disso, eu estou sendo mais bem remunerado. Eu consigo investir mais em estrutura, etc. Então, eu começo a te mostrar que nem sempre ter uma agenda cheia, no sentido de trabalhar muito, dizer que você está tendo um bom rendimento. Às vezes a única coisa que está te causando é uma sobrecarga. No ano de 2021, eu quase entrei em um burnout, quase no final do ano, em outubro. No ano de 2022, eu trabalhava às vezes até cargas horárias maior, porque eu tinha já a Prospere,
que era uma empresa de educação para médico, que também me dividia atenção, mas eu consegui estar muito mais tranquilo de forma mentalmente, porque era menos atendimento, menos estresse, menos problemas para lidar. Então, o que eu quero te mostrar aqui é que nem sempre atender mais significa que você está tendo um melhor rendimento. Foque em ter uma melhor produtividade. Foque justamente em ter resultados de excelência para que você prospere na sua carreira. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal aqui e mande se tiver alguma dúvida aí, tanto em comentário quanto nas nossas redes sociais. Valeu!